Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria para nós estarmos aqui. Como a Mariana bem colocou, nós somos, na verdade, todos aprendizes da doutrina espírita, né? Hoje estamos aqui como facilitadores, mas nem sempre nós temos a devida competência de atender às expectativas. Vamos começar aqui com o nosso companheiro José Amaral. Seja bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite. Agora deu. Isso tem que ficar bem claro, viu, gente? Que aqui são aprendizes mesmo, e nem sempre a gente concorda um com o outro. Porque a doutrina espírita, ela é maravilhosa nesse aspecto, no aspecto de permitir a livre capacidade de pensamento de cada um. E isso tem que ser exercitado. Uma boa roda de espiritismo, ela tem que ser debatida, discutida, aprendida e depois vivenciada à medida que se vai coletando todas as possibilidades de conhecimento dali. Seria um erro a gente desprezar o conhecimento do outro, a forma diferenciada do outro conhecer. Seria amputar a nossa capacidade de conhecimento. E aqui tem uma perguntinha boa, ó. Sabemos que há livros ditos espíritas que não são aprovados pela FEB. Como nós, leigos, podemos saber se um livro espírita é sério ou uma literatura espírita oportunista? FEB é a Federação Espírita Brasileira, uma das maiores editoras do mundo. E é muito simples. A gente não tem que ficar, às vezes, preocupado com isso, não. A gente tem que ficar preocupado é o seguinte: Jesus, acho que já deu a resposta para nós. Pelos frutos se conhece a árvore. Se o fruto é bom, se as coisas que estão sendo ensinadas são boas, o livro é bom, leia, tira todo o proveito que você tiver, né, e faça bom proveito na sua vida. Agora, se o livro fere aquilo que é a bondade, aquilo que é o bem, aquilo que é as leis divinas, então, obviamente, esse livro, né, não tem para você muita experiência, a não ser aprender com os erros do próprio livro. E aí, leia, tira o que você achar que deve tirar de bom e de aprendizado e toque sua vida em frente. Às vezes a gente fica preocupado com determinações de uma pessoa ou outra, e às vezes a gente corre o risco até de cair naquela velha história do índex, né, da relação do índex. Eu acho que a gente já é maduro bastante, mais consciente o bastante para decidir que tipo de livro que é bom, que tipo de livro que é ruim. Mensagem boa, segue e vai em frente. Mensagem que não é tão boa, descarta. Eu me lembro, para fechar essa pergunta, uma questão que Paulo de Tarso falava para Gamaliel, e ele falava veementemente que tinha que lutar contra os cristãos. E Gamaliel falava manso, falava suave, falava tranquilo, falava, Paulo, né, ainda era Saulo, né, presta atenção. Se é de Deus, fica. Se não é, passa. Então, você não tem que ficar esquentando cabeça com isso, não. Então, a mesma coisa é, se o livro é de Deus, fica. Se não é, passa. Obrigado, Mateus. Para o Espiritismo, a reencarnação é o modo de encontrar a perfeição. Aí te pergunto, como vamos nos aperfeiçoar sem saber o que fizemos na vida passada? Excelente pergunta, realmente, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? O Kardec pergunta aos amigos espirituais qual é o objetivo da encarnação. E a resposta é a perfeição, a evolução e a perfeição. Então, dentro da mecânica divina, nós só vamos nos aperfeiçoar
e nos melhorar através dos processos da reencarnação. Por quê? O espírito, no contato com a matéria, ele vai aprimorar, né, vai se desenvolver através do contato com as paixões, com os instintos e tudo mais. Não é isso, dona Nilce? Então, ao longo dessa série de reencarnações, que a gente não sabe precisar quantas vão ser, cada um tem o seu tempo, nós vamos chegar a essa perfeição como alguns espíritos, muitos já chegaram, como Jesus, por exemplo, adquiriu sua perfeição, passando pelo mesmo mecanismo da evolução que nós estamos passando. Porque se Deus criou Jesus e outros espíritos perfeitos, Deus não foi justo para com nós outros. E nós sabemos de antemão que Deus é justo, perfeito. Então, a mecânica é uma só. Todos os espíritos foram criados iguais, simples, ignorantes e perfectíveis. Simples na nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque não detínhamos conhecimento, e perfectíveis que nós somos passíveis de perfeição. E só adquire a perfeição através da reencarnação. A pessoa pergunta aqui, então por que nós não nos lembramos do passado? Existe uma coisa chamada esquecimento do passado, é uma proteção psicológica para o espírito quando este está encarnado. Porque, veja bem, nós já temos tantas dificuldades de lidar com as nossas frustrações, os nossos traumas de infância, na juventude, imagina ainda lidar com esses traumas das vidas passadas, né, dona Edna? Então, nós não teríamos condições psicológicas, emocionais de lidar com isso. Então, o esquecimento do passado é uma proteção psicológica para o espírito. Tecnicamente falando, acontece assim, o espírito ele é adimensional. O Kardec, na questão 88, pergunta qual é a forma do espírito. Ele não está falando do perispírito, está falando do espírito. E eles então respondem, se quiserdes uma centelha, uma chama, ou seja, uma luz, é um foco de energia. Então, ele é adimensional. O espírito acoplado ao corpo físico, na sua estrutura tridimensional, ele tem uma perda sensorial absurda, porque ele sai do mundo espiritual, um mundo adimensional, para entrar no mundo de 3 dimensões, presos a 5 sentidos básicos que a nossa matéria oferece. Então, há uma perda sensorial, uma perda de entendimento, de lembranças considerável, mas isso é importante, é a proteção psicológica para que nós possamos caminhar de uma forma mais resoluta e mais ativa ou altiva diante das intempéries, dos acontecimentos da vida. Então, o esquecimento do passado é uma proteção psicológica. O Kardec também pergunta aos espíritos como faz para nós sabermos quem nós fomos no passado. E eles respondem, basta ver as tuas tendências. Então, se nós quisermos saber quem fomos no passado, né, dona Edna, basta olhar para o espelho, para olhar para nós mesmos. Quem eu sou? O que eu preciso fazer para me melhorar? Consulta a nossa consciência que nós vamos saber quem fomos no passado. A partir de então, adquire uma postura proativa diante da vida para buscar se corrigir, se melhorar e evoluir, até encontrar a perfeição, que é um processo multissecular. Nós vamos caminhando, passo a passo, degrau a degrau, até chegar à condição máxima da espiritualização. Pessoal, boa noite. Todo mundo tranquilo? Vamos lá. Só antes, eu gostaria de só reforçar uma data, que na semana passada a gente falou de uma data de um café solidário que o Joana d'Arc está fazendo. Daí a gente falou 27, né, alguém soprou aí, mas a data certa, tá, gente, é dia 25 do 4. Tá, 25 de abril, vai ser lá na sede aqui do Divinópolis Clube, tá? Vai ser um café mesmo solidário, R$20 a entrada, você come, bebe, vê uma palestrinha e ainda auxilia o centro à sua reforma, tá? Bem interessante, quem quiser convites tem aqui comigo. Uma pessoa que uma vida toda se esforçou para fazer o bem e domar suas más tendências, mas quem, em um último momento de vida, comete um mal muito grande, tem todo o seu esforço perdido? O bem que fez vai lhe ajudar a passar pelas consequências desse ato? Veja bem, nesse grau evolutivo que a gente está,
ninguém ainda aqui é perfeito de fazer só o bem, e ninguém aqui também é todo mal de só fazer maldade, né? Até uma pessoa, sabe aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, esse caboclo é ruim, esse é ruim. Com os seus, né, a família dele ou alguém que ele ama, ele vai ser bom para aquela pessoa. Então, ninguém é mal 100% e ninguém é bom 100% nesse estágio evolutivo que a gente está. Então, a gente vai oscilar bastante. Nós vamos ter atos totalmente caridosos, de desprendimento, e ao mesmo tempo, passa ali 24 horas, você já é capaz de cometer um ato que vai totalmente contra aquilo que você estava falando no dia anterior. Então, nós somos assim, nós ainda estamos numa faixa muito oscilante. Então, é possível, sim, uma pessoa fazer o bem a vida toda e chegar no finalzinho ela fazer o mal? Eu duvido muito que ela tenha feito mal só no finalzinho, né? Duvido muito. Com certeza ela também teve outros atos na sua existência, né, que não foram tão bons assim. Mas, na hora da morte, ela comete um ato mal. Isso vai anular o que ela fez para trás? De maneira alguma. Nenhum esforço se perde. Nenhum esforço se perde, porque o que importa e o que fica no final é só a experiência que o espírito retira daquilo que ele faz. Então, ele fez o bem a vida toda. O que vai ficar impresso nele é o hábito. O Kardec falava isso muito bem. A educação, né, é o ato de adquirir hábitos. Então, uma pessoa que faz o bem, ela está adquirindo hábitos no bem, e ela faz um ato ruim. Mas o que fica mais impresso nela, se ela teve um maior tempo de atos no bem, é esse ato no bem. É isso que vai ficar nela depois que ela desencarnar, ou depois da gente fazer aqui os nossos atos diários, né? Então, não anula, né? Pedro já falou isso, um amor cobre a multidão de pecados, né? Justamente porque a gente às vezes tem uma existência fazendo mal para algumas pessoas, mas na hora que você entende que aquilo que você estava fazendo não é certo para você mesmo, que aquilo está semeando apenas mal para você mesmo, e se você entende isso e depois começa a fazer o bem, acabou. Os atos de bem, entre aspas, né, que a gente está querendo dizer aqui, que você faz dali para frente, é como se anulasse, segundo essa fala de Pedro, o mal que você fez para trás. Por quê? Porque o que fica é a experiência que você adquiriu. Se você já chegou num estágio, né, de saber que agora, dali para frente, você deve fazer o bem, ponto final. Né? O Kardec tem uma frase, no Obras Póstumas, que eu adoro, né, e não é à toa que eu gosto dessa frase, que ele fala assim, olha, se o egoísta soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por egoísmo. Né? Olha que coisa maravilhosa. A gente seria bom por egoísmo, mas é isso mesmo, a gente está aqui treinando ser bom. Sabe, você vai fazer atos bons, mas você também vai fazer coisas ruins. Né? É treino, não vai anular. Né? Às vezes a gente faz uma coisa, a gente nem percebe que está fazendo bem para o outro, mas lá na frente a gente plantou uma simpatia no coração daquela pessoa, que depois ela vai nos devolver aquilo. E a pessoa vai virar para você e falar assim, não, é porque lá atrás você me ajudou. Você vai olhar para ela e falar assim, não, para mim foi tão assim despercebido, né? Só que ela vira para você e vai querer te retornar. André Luiz. Né? A gente sempre cita o caso do André Luiz, porque é o que está mais aí, a gente mais lê, então é mais fácil das pessoas compreenderem. André Luiz, a secretária dele, né, colocava lá umas fichinhas de algumas pessoas que não conseguiam pagar a consulta para ele atender. E ele atendia rápido, chegava, na hora que ele sabia que era de graça mesmo, ele fazia lá uma prescrição, vai embora. Coisa rápida. Numa dessas, ele plantou tão bem a simpatia no coração de uma mulher, que depois que ele desencarnou, essa mulher ficava orando para ele, e mandando vibrações para ele. E foi uma dessas vibrações que ajudou a dar nele uma reenergizada, para ele lembrar da oração da mãe dele, quando ele estava no umbral, que a mãe dele rezava com ele, e ele poder sair de lá. Então, é óbvio que nós estamos aqui fazendo esse ato, né, de ora fazer bem, ora fazer mal, e isso é assim mesmo. Tá? Então, não anula, o bem que essa pessoa fez não vai anular. Né? Ela diz que o bem que vai ajudar a passar pelas consequências desse ato, o bem que se fez, sim, com certeza, se trouxe uma experiência boa para ela. Então, na hora que ela relembrar que o que ela deve fazer dali para frente é o bem para o outro, que na verdade não é nada de bem para o outro, é só bem para si mesmo, para ficar, entre aspas, quite com a sua consciência, acabou. Ela levanta, sacode a poeira e vai embora. Tem uma perguntinha boa aqui, ó. Gostaria de saber se quando desencarnamos, só acordamos no mundo espiritual no 7º dia. Vocês sabem por que celebram a missa de 7º dia na Igreja Católica? Bom,
Eu não sei onde é que essa pessoa tirou essa informação, não, mas não deve ser nos livros das obras espíritas, porque não existe dois desencarnes iguais. É como se fosse digital mesmo. Cada um desencarna de uma maneira, cada um chega no mundo espiritual de uma maneira. Tem espíritos que lucidamente vê o corpo cair e ele às vezes dá até um chutinho para lá e continua a vida lucidamente. Outros espíritos, ao desencarnarem, dormem e vão ficar séculos dormindo. Porque colocaram na cabeça dele que ele tinha que ficar séculos dormindo. Vai esperar o dia do juízo final. Tem espírito que está esperando até hoje o dia do juízo final. E isso dá um trabalho para a equipe de espiritualidade, porque todo dia tem que ir lá aplicar passes neles. Nas câmeras de retificação, por exemplo, lá no nosso lar, quem já viu, quem já leu e lembra, tem espíritos lá que ficam hibernando, literalmente hibernando. E vai durar quanto tempo, quanto ele achar que deve durar. Todo dia os bons amigos espirituais vão lá, aplicam passe, tentam recuperar a consciência da pessoa, tentam trazer a pessoa à atividade. Não, mas ela está lá esperando. Então, tem gente que vai reencarnar, desencarnar lucidamente, chega no mundo espiritual lúcido, já chega cumprimentando todo mundo que está por perto. Ô, Chico, como é que é? Prazer, cara. Fala assim, não, você viu que vida? Essa foi de lascar, mas deu, graças a Deus, deu tudo certinho. Tem espírito que já chega assim, tem espírito que chega meio zaranzado, oncotô, poncovô. É aquela coisa histórica, né, que os meninos adoram falar. Oncotô, quem coçou, poncovô, né? É mais ou menos isso aí. Tem uns que chegam irritados, grudados no corpo, eu não quero sair daqui, e se deixar, vai ficar agarrado, vai ser enterrado junto, vai sofrer as dores da decomposição do corpo. É uma lástima. O treino do desapego vale a pena por causa disso. Corpo é uma roupa, tem que aprender a utilizar como roupa. Tem que tirar a roupa? Tem. Então, tira depressa e casca fora. Larga aquela roupa para lá. Porque se ficar apegado, né, vai ter problemas. Agora, a questão do sétimo dia, não faz mal nenhum você celebrar, por exemplo, uma oração e encher o ambiente, encher a psicosfera, emitir essas boas vibrações para quem está desencarnado. Às vezes ele pode já estar lúcido, ou às vezes ainda está nesse período de, né, recuperação, ainda está meio atrapalhado ainda, não sabe aonde que está, sempre vai ajudar. Então, às vezes é sábio essa escolha do sétimo dia, como poderia ter escolhido outros, né? Geralmente, sétimo é um número cabalístico, um número que tem sentidos simbólicos, né? Naquela época era muito comum isso aí. Agora, a questão é aprender a desapegar, porque na hora que for para desencarnar, a gente saber lucidamente. Toda vez que eu lembro desse assunto, eu me lembro de uma pegadinha que teve no Faustão, aquelas pegadinhas que eles faziam. O cara trabalhava num escritório, e ele saiu do escritório, foi para casa, e durante a noite eles mudaram o escritório e colocaram um pet shop lá no lugar. É uma pegadinha, era para pegar todos os funcionários da empresa. Aí o cara está chegando no outro dia, nem percebe a placa, que já está escrito pet shop, não sei o quê. Ele entra, aí na hora que ele entra e já começa a ver tudo mudado, que é um balcão, uma recepcionista, e ele começa a prestar atenção, pensando que estava doido. Eu entrei no lugar errado, aí ele sai, a câmera de fora pega ele, olhando, olha para um lado, vê a loja do lado, vê a loja do outro. Não, é aqui mesmo. Ele entra de novo e aí ele pergunta para a moça, cadê o escritório que estava aqui? Ele falou assim, não, moça, aqui não é escritório, não. Aqui
é pet shop, tem mais de 6 meses. Ele botou a mão no peito e depois, quando foram conversar com ele, falou assim, na hora que ela falou que ela tinha mais de 6 meses, eu pensei, gente, eu morri há 6 meses e não estou sabendo. Porque ele tinha uma noção do que era o desencarne, mas ele não sabia como. Então, ele tomou um susto e aí que funcionou a pegadinha para ele. Mas é exatamente isso. Na hora que você estiver no mundo espiritual, comece a prestar atenção na tomada de consciência cotidiana para não correr o risco de ficar apegado a determinadas situações, a determinadas coisas, que possam depois te entravar o seu processo evolutivo natural na hora que você desencarnar. Então, vai depender de cada um de nós. Tem gente que vai acordar na mesma hora, tem gente que vai levar uma semana, tem gente que vai levar 10 dias, tem gente que vai levar 1 ano, tem gente que vai levar 200 anos, tem gente que vai levar 1 milênio. Depende do psiquismo da pessoa, depende do que ela acredita. Eu não sei se essa pergunta, Zé, surgiu porque surgiu até uma pergunta, né, na internet, que no livro dos médiuns, o Kardec ele traz uma informação que eles faziam alguns testes, mesmo experiência, em cemitério. A pessoa desencarnava, ele já ia para lá e fazia uma evocação, para ver se a pessoa já tinha condições de dar a comunicação ou não. E ele fez isso várias vezes. Então, ele chegou nesse número de 7, 8 dias, só que ele explica direitinho no livro dos médiuns, tá, gente? Dizendo que isso não é um número, né, da sorte, não é um número cabalístico, era realmente de média. Eles fizeram uma média, era uma pesquisa, ele ia lá e evocava o pessoal no cemitério. Surgiu até a pergunta, a gente agradece a pergunta da pessoa na internet, ela falou que deu lá até uma discussão na casa espírita dela, isso é interessante a gente ficar sabendo, né? Mas está lá, está respondido para ela, onde que a gente vai encontrar isso, no livro Céu e Inferno, Espírito Sanson, né, o enterro de um espírita numa vala comum, tudo são casos que falam sobre isso, e aí o Kardec traz esse número, mas ele explica direitinho, dizendo que é só uma média, tem gente que acorda na mesma hora, tem gente que 10 dias, tem gente que 2 séculos depois, né, então ele fez uma média e deu esse número 7, 8 dias. Tá? Muito bem. Vocês estão vendo que nós não concordamos com ele tem mais informações que eu. E completando mais um pouquinho, o Sanson, que você se referiu, ele deu comunicação 2 horas depois do desencarne. Né? É o que o Zé falou, isso é muito particular, muito peculiar. Aliás, o André Luiz fala sobre isso também, né, Zé? Que não existe uma reencarnação e nem uma desencarnação exatamente igual à outra. Elas são particulares em si mesmas. Né? Depende de vários fatores, principalmente do psiquismo, como o Zé colocou. Tem uma pergunta aqui excelente, aliás, as perguntas estão cada vez melhores, né, Zé? Nós estamos cada vez mais apertados aqui, né? No Livro dos Espíritos, na questão 201, pondera que o espírito que animou o corpo de um homem numa existência pode animar o corpo de uma mulher em outra existência. Essa pergunta, a resposta dos espíritos é a seguinte: sim, pois os espíritos são os mesmos, então os espíritos são os mesmos, é a resposta dos espíritos. Agora, a pessoa que está perguntando, pergunta, então por que quando encarnados os espíritos são tão diferentes, parecendo até serem de espécies diferentes? Pode a forma biológica mudar de tal forma a personalidade do espírito? Então, isso aqui realmente dá pano para manga. Vamos tentar sintetizar. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se tem sexo os espíritos. Sexo no sentido de ato sexual, eu acredito. Eles respondem que não, porque o sexo, como nós imaginamos, é uma questão puramente física, puramente biológica. Então, para eles, existe amor e simpatia. Quer dizer, a sexualidade, ela é, na verdade, o ápice da evolução espiritual do homem. Pois bem, mas quando nós estamos encarnados, obviamente, nós vamos estar numa estrutura somática que tem, né, o seu sexo, seja masculino, seja feminino. Por quê? Porque, inegavelmente, homem e mulher eles são diferentes em diversos aspectos. Né? A mulher, ela, pela questão da maternidade, ela é mais frágil, ela é mais sensível, né? Ela tem uma percepção melhor, mais ampla das coisas. O homem é mais rústico, digamos assim, ele é mais focado, ele é mais objetivo. Então, são potencialidades diferentes, porque a carne, né, a estrutura somática é diferente.
em questões hormonais, em questões neurológicas, cerebrais. Eu não vou entrar em pormenores, quem que é melhor do que ninguém, porque, na verdade, todos dois são muito bons. Pois bem, então é necessário que o espírito, nessa evolução que nós trabalhamos na pergunta passada, para a sua evolução e a sua perfeição, ele tenha que encarnar como homem e encarnar como mulher. Por quê? Ele precisa desenvolver as suas potencialidades masculinas e as suas potencialidades femininas, até ele chegar num ponto de equilíbrio. É por isso que esses espíritos mais evoluídos, eles falam de uma forma muito mansa, de uma forma muito gentil, né? E alguns até maliciosamente sugerem que eles sejam homossexuais, o que também não deprecia ninguém absolutamente, né? Pois bem, então, acontece que, às vezes, nós viemos numa sequência de reencarnações masculina e outras femininas. É chegado um momento em que a gente tem que fazer essa inversão. O Hernani Guimarães chama isso, inclusive, de inversão de potencialidade. E, às vezes, nessa inversão de potencialidade, o espírito está com o seu psiquismo muito masculino, ele precisa, por uma questão evolutiva, mudar e vir como corpo de mulher. Nessa inversão, ele pode encontrar dificuldades de adaptação. Ou pode ser também, em alguns casos, né, uma expiação ou uma provação. Vou dar um exemplo. Um homem que vem numa sequência de reencarnações masculinas e, como tal, ele desenvolveu o machismo, né, ele despreza o sexo feminino, ele agride o sexo feminino, ele às vezes até violenta fisicamente. Então é preciso que ele faça uma inversão de polaridade para poder sentir no sexo oposto aquilo que outrora ele fez de errado. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Aí, quando ele faz essa inversão, ele se sente um peixe fora d'água. Ele não se sente adaptado àquela nova estrutura somática. Então, como eu disse, a matéria é muito complexa. O que a gente sabe, pelo menos pelo que a gente tem lido, é que nós não vamos evoluir só numa forma, numa encarnação, seja masculina ou feminina. É preciso mudar essas potencialidades até que a gente adquire, finalmente, o nosso equilíbrio espiritual. Se os meus amigos discordarem e quiserem acrescentar alguma coisa, também fica à vontade. Toda vez que venho ao centro espírita, sinto a presença de algum espírito necessitado me acompanhando. O que posso fazer? Faço o culto do Evangelho todos os dias, e já faz 35 anos que isso ocorre. Bem, no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para o Kardec de uma forma clara que nós estamos rodeados por espíritos a todo tempo. Né? Paulo já havia dito isso antes, né? Uma nuvem de testemunhas que vos acompanha. Então, vai ter espírito de toda ordem do seu lado, de toda ordem. Gente que está do seu lado porque gosta de você, gente que está do seu lado porque não gosta de você, gente que está do seu lado porque às vezes quer mesmo te dar uma passada na perna ali, espírito que vai estar do seu lado porque quer te fazer o bem, espírito que vai estar do seu lado apenas às vezes para te observar. A espiritualidade, ela utiliza muito disso, de deixar alguns espíritos do nosso lado, para que eles às vezes possam observar, apenas observar os nossos atos. A pessoa já diz que isso já acontece há muito tempo, que ela sente essa presença. Se isso está acontecendo, ela não diz aqui grau de mediunidade, se é médium, se não é, mas que ela sente essa presença. Se isso acontece realmente, e se a espiritualidade permite que isso aconteça há tanto tempo, como ela diz aqui, é porque ela está fazendo um bem para aquele espírito com a sua conduta. E aí é que está. Por que a gente fala que uma pessoa, um encarnado, para entrar numa sala de desobsessão, para ser um doutrinador, um dialogador com o espírito, ele tem que ter um pouco já de caminhada andada, por causa do seguinte: na hora que ele começa a conversar com o espírito, a espiritualidade utiliza ele, aqui agora a conduta, a vivência, para também doutrinar aquele espírito. Muitas vezes ele chega quinta-feira à noite numa reunião mediúnica. Na sexta-feira de manhã, a espiritualidade já começa a colocar alguns espíritos que vão ser atendidos na outra semana para acompanhar aquela equipe que vai fazer o trabalho com ela. Já acompanha aqueles encarnados, tanto dialogador, tanto médium também, para já ir envolvendo com as vibrações daquela pessoa. E o espírito às vezes fica olhando, e percebendo e vendo o que a gente faz durante o nosso dia. Então,
Isso constantemente acontece. Quando a espiritualidade faz isso e traz alguns espíritos para nos acompanharem, melhor ainda, é porque eles estão vendo em você uma pessoa que pode ser um instrumento de trabalho para auxiliar. Então, melhor ainda, não tem nada que temer. Tá? Se você faz o culto no lar, continua fazendo o seu culto, faça uma oração. Quando você está aqui, você percebe a presença, né? Emane uma vibração interessante, bacana, né? De amor, de amizade, de que aquele espírito possa aprender como você também está aprendendo, assistindo uma palestra, assistindo um estudo. Né? Toda vez que a gente faz isso, eles também estão aprendendo com a gente. Né? A gente participou, todo carnaval, tem um encontro, né, que a gente chama de EMEG, Encontro de Mocidades, Juventude Espírita, né? E todo final, não todo o encontro, mas geralmente no final tem uma mensagem, né, mediúnica, a espiritualidade traz uma mensagem para os jovens daquela reunião, daquele encontro, e desse ano o Espírito falou justamente isso, né, Natália? Falou justamente, olha, vão ser levados espíritos com muitos desses jovens aqui. A espiritualidade vai permitir que alguns espíritos acompanhem eles durante a sua estadia em casa, para eles perceberem, através da conduta daquele jovem, não é, uma outra forma de viver. Né? Porque são espíritos que desencarnaram por causa de droga, são espíritos que desencarnaram, às vezes, em condições bem lastimáveis, que precisa de ter um refresco, de ter uma nova forma de conduta, né, de ter um exemplo para viver. Então, se a espiritualidade está fazendo isso com você, minha querida, agradeça por você ser um instrumento de trabalho, tá? E faça do seu dia a dia. O Emmanuel repetia isso para o Chico constantemente. Chico, muitos espíritos chegam perto de você, né, e andam em sua companhia para ler o Evangelho nos seus atos. Então, se está fazendo isso com você, agradeça, tá? E vamos fazer o bem. Numa palestra, emane amizade para esses espíritos, que com certeza eles estão aprendendo tanto quanto você também está. Eu gostei dessa pergunta aqui, porque ela não é uma pergunta. A pessoa acha que faz uma afirmação, desabafo e deixa pronto. E agradece. Quando a felicidade te traz dor, me refiro a alguém, um amor, que, mesmo sofrendo, sou a pessoa mais feliz do mundo. Obrigado. E eu falei, beleza. Deus te abençoe, então. Você está no caminho certinho. Porque se todo mundo tivesse esse tipo de percepção da realidade, aqui, ó, não existe relacionamento que não rale, que não rele. E às vezes com ralo grosso, às vezes com ralo fino, às vezes com lixa 20, lixa para ferro, lixa para madeira, tem um monte. Tem a gosto do consumidor as nossas relações. O que você está dizendo aqui na sua, não é nenhuma pergunta, na sua afirmação, é que provavelmente você já tenha compreendido, ou pelo menos começado a compreender, o que Alcione, uma personagem de um livro que chama-se Renúncia, de Emmanuel Chico Xavier. Esse livro mostra um espírito que já nem mais precisava reencarnar no planeta Terra, porque o nível de evolução dela já estava num patamar que nada no planeta Terra poderia fazer algum tipo de acrescento, nenhum tipo de plus a mais na sua própria história evolutiva. Todos os problemas, todos os percalços, todos os dramas que o planeta Terra é capaz de oferecer, ela já tinha tirado de letra, já tinha aprendido tudo e já estava traquejada nisso aí. Mas, mesmo assim, por um ato amoroso, ela pede ao mentor dela, fala assim, eu gostaria de reencarnar lá. Mas você não precisa. Mas eu gostaria, porque tem gente lá que eu amo muito. E eu gostaria de fazer alguma coisa por eles. E ela veio. E o mentor avisou para ela, falou assim, você está consciente de que, ao reencarnar, você estará sujeito às leis da matéria.
Portanto, sofrimento, dor, vai te visitar facilmente. Estou consciente disso. Aí vocês vão lá ler o livro e vocês vão ver que é exatamente isso aqui. Ó. Quanto mais ela sofre, mais feliz ela fica, porque ela está cumprindo aquilo que ela veio fazer, que é fazer com que as pessoas se despertem, fazer com que as pessoas olhem pelo lado amoroso, fazer com que o amor delas transcenda o bem e o mal. O amor sempre é transcendente ao bem e ao mal. Quando um espírito está lúcido disso, ele sabe que mesmo as dores, mesmo os sofrimentos que todos os nossos relacionamentos nos trazem, se a gente aprendeu bem a lição, a gente sabe que é exatamente essas dores e sofrimentos que fazem a nossa felicidade última. É muito cuidado para não fazer apologia ao sofrimento e ao masoquismo. Né? Tem muita coisa rolando aí na nossa sociedade agora, em termos de sadomasoquismo, não é aquilo, mas muito longe daquilo. Não tem nada a ver com masoquismo, tem a ver com prazer de amar, e amar por amar, apenas amar. Quem chegou nesse patamar vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo, mesmo numa relação que provoque dores e sofrimento. Gostaria de saber como o Espiritismo entende e percebe a eutanásia em animais domésticos. Eles são libertados de sua dor e de sua doença? É uma pergunta muito interessante, eu mesmo já me perguntei a respeito disso aqui. A gente sabe que a eutanásia ela não é aconselhável. Por quê? Nós não temos direito, como homens, de interferirmos dentro das leis divinas. Cada um de nós tem um roteiro que lhe pertence. Então, quando nós cometemos a eutanásia, mesmo sob um suposto ato de caridade, que muitas vezes está disfarçado de um ato extremo de egoísmo, às vezes a gente quer ficar livre do parente que está doente, né? E aí a gente, sob esse pretexto ato de caridade, tipo assim, tadinho, ele está sofrendo demais, vão acabar com o sofrimento dele. Na verdade, não é isso. Vão acabar com o meu sofrimento, na maioria das vezes. Pois bem, a gente não tem direito de interferir nos processos, porque cada um tem um roteiro que lhe pertence. Então, aquele período, aqueles últimos períodos, mesmo que seja de muita dor, de muito sofrimento, cada um está ali espiando momentos de desatinos do passado, que só pertence a ele. E interferir neste processo pode ser extremamente danoso. Nós conhecemos algumas obras do André Luiz em que alguns espíritos chegam ao mundo espiritual como vítimas de eutanásia, extremamente revoltados com aqueles que a fizeram. Então, a gente não tem direito de interferir nesse processo, mesmo que esteja sofrendo muito. Agora, vamos separar eutanásia de morte cerebral, por exemplo, que é outra coisa. Agora, trazendo isso para os animais, eu creio, aí é uma opinião pessoal, que os meus pares possam, inclusive, discordar de mim, mas eu creio que o animal, diferente do homem, já nessa fase da razão, ele não tem nada para espiar. Ele está, sim, em processo de desenvolvimento, mas ele não tem nada relacionado a um karma, digamos assim. Então, ele não tem que passar pelo sofrimento para evoluir, ou para pagar, entre aspas, alguma coisa. Então, na minha opinião, eu creio que, no caso dos animais, se realmente está consolidado que não há mesmo como recuperar, eu acho que a eutanásia, sim, você está libertando o animalzinho, né, desse sofrimento que, nesse caso, não vai trazer nada de positivo para ele. E, aproveitando também uma resposta aqui rápida, se a Terra é tida como planetas de provas e expiações, como pode espíritos visitarem aqui para evoluir? Não teria outros planetas melhores para evoluir lá? Também pergunta muito interessante. São duas categorias dos espíritos que vêm de outros páramos para a Terra. Uns deles vêm como expiação, outros vêm como missão. Jesus, por exemplo, é um missionário. A gente não entende nem aceita que Jesus veio para a Terra para expiar, né? Pelo menos eu penso.
Ele veio com missão de amor. É um espírito, Mário, que passou pelas todas as fieiras da evolução e que hoje está numa condição de professor, de auxiliar, de facilitador. Então, ele se fez aqui, encarnou para facilitar, para encurtar o nosso caminho com a sua própria experiência. Olha, gente, eu sei como é que é, eu já passei por isso. Está aqui o caminho. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Se vocês quiserem me seguir, bem. Então, é um espírito missionário. Outros vêm de outros páramos para cá com uma expiação. Então, vou dar um exemplo simples. Um planeta que está passando por uma mudança, a Terra também está passando. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, segundo dizem. Tudo isso é didático, né, gente? Mundo primitivo, prova, expiação, regeneração, mundo feliz, mundos ditosos. São 5 a categoria, mas são didáticos. Pois bem, então um planeta está passando por uma mudança. Parte desses espíritos endurecidos querem continuar ainda voltado para o mal, dificultando a transição do planeta, eles são convidados a saírem dali. Por quê? Eles não têm mais lugar para ficar ali. Nem frequencialmente, né, e nem mentalmente. Então, eles têm que sair. Mas eles já têm uma evolução intelectual considerável. Então, eles são convidados a ir para mundos mais primitivos, levarem um conhecimento inato que eles trazem em termos de intelecto, mas, estando nesses mundos primitivos, ele vai contribuir para a evolução moral deles, porque eles não conseguiram evoluir lá. Então, são as 2 categorias, assim que nós vamos evoluir. É exatamente no contato com os menores ou com os mais ignorantes é que estimula a nossa evolução. E aqueles que realmente são mais evoluídos intelectualmente e moralmente, eles só vão provar isso no contato com os menores. E o que adianta ter conhecimento, né, Mário, se a gente não colocar esse conhecimento para fora? É a parábola da candeia. O que adianta você pegar e colocar debaixo? Você tem que colocar num lugar onde os outros possam também se iluminar. Então, é mais ou menos assim. Eu convido a quem fez a pergunta, e a vocês todos, a estudarem o livro A Gênese, capítulo 11, itens 35, 36 e 37. Chama-se Emigração e Imigração dos Espíritos. Eu acho que vai ajudar. Obrigado. Uma pessoa com coração duro procura só os defeitos dos outros, não aceita nada, não tem humor, etc. Posso melhorá-la só no amor e perseverança? Essa aqui ficou fácil de responder, porque eu acho que o Alexandre já deixou a resposta. Né? Quando ele diz que Jesus ele já teve um entendimento maior, ele só volta para deixar esse entendimento. E no final ele só fala assim, olha, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Pegue a sua, e eu não vou carregar a cruz de ninguém. Então ele deixa isso bem claro para a gente. Então é a mesma coisa. Qual que é a única forma de você melhorar alguém? Para começar, ninguém melhora ninguém, porque a pessoa que vai ter que introjetar o conhecimento dentro dela, bater a poeira e ir embora. Mas qual que é a única forma de você passar alguma coisa boa para alguém? Através do exemplo, não tem outra forma. Então foi isso que Jesus fez. Ele veio e nos ensinou como espiar, e depois no final ainda virou e falou, se você quiser vir, é só você tentar fazer dessa forma que eu estou fazendo. Agora, se você não quiser vir também, fica tranquilo. Foi o que ele fala para o Públio Lentulus, né, para o Emmanuel lá de trás. Meu amigo, você quer vir agora ou só daqui a alguns milênios? A escolha é sua. Né? Então, a gente não melhora o outro. A escolha é sempre dele. A escolha é sempre dele. Né? Como, né, e o porquê de você ter que dar, às vezes, amor para uma pessoa dessa, que olha, só critica, só vê o mal? Porque essa pessoa, se você soubesse o sofrimento íntimo que uma pessoa dessa vive, não existe outra conduta a ter com ela senão dá-la amor e amizade e compreensão. Porque uma pessoa dessa, ela vive numa perturbação íntima tão grande, ela não fala, para fora, né? Para fora aqui está tudo bem, tranquilão, eu sou bom, mas por dentro está num sofrimento íntimo tão grande. Sabe, Jesus já falou assim, olha, os olhos são a candeia do corpo, de forma que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será feito de luz, e se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. É isso. Você vê, é óbvio, isso a psicologia fala pra gente de uma forma clara, você só vê aquilo que é um anteparo que está dentro de você. Né? Emmanuel, livro Pensamento e Vida, nós somos compelidos, ou seja, obrigados a retornar os nossos defeitos tóxicos através das pessoas que convivem conosco. Então, ou seja,
aquilo que está dentro, a gente não consegue, às vezes, verbalizar e trazer para fora, no processo de autoconhecimento, então a gente tem que fazer isso como? Tendo aquilo que a gente tem dentro nas pessoas que convivem com a gente. Isso é lei de atração, né? O que a gente chama vulgarmente de lei de atração. Então, ou seja, a pessoa que só vê e critica é porque dentro dela ela também vive numa autocrítica severa, num perfeccionismo severo, e é uma pessoa que não consegue ter um pouco de satisfação consigo mesma. Então você olha para um espírito desse, não tem outra forma, você tem que pegar ele e abraçar. Tá? Pega e abraça, dá beijo, fala que ama. É a única forma. Não faça isso no sentido de melhorá-la. Faça isso no sentido de apenas trazer um alívio. Né? Apenas trazer um alívio para aquele espírito que já está em sofrimento. Cometi alguns erros, quase me fizeram prejudicar muita gente e a mim mesmo, principalmente. Mas, graças a Deus, consegui evitar isso e mudar de rota. No entanto, quase sempre ainda tenho medo de novamente errar. E essa lembrança, quando me vem, me faz sofrer, e toda vez que ela me vem. O que é que está errado? É normal esse medo? Pode ser considerado como uma prudência, meramente? Olha, toda vez que a gente comete um erro, ou está em vias de cometer um erro, e esse erro, você acorda e lucidamente vê quais seriam as consequências do tamanho desse erro que você ia cometer, e vê que você conseguiu evitar no último instante, é aquele momento que você tem um arrepio, né, arrepia de medo. Você imagina se isso acontecesse, se imagina se eu levasse até as últimas consequências. Graças a Deus, eu não levei as últimas consequências. Obviamente, dependendo do tamanho desse microtrauma, vai ficar exatamente uma situação de prudência. Literalmente, a pessoa vai ser prudente todas as vezes que for agir, vai ter que medir a água e o fubá, vai ter que ponderar muito a respeito das suas consequências. Eu, particularmente, acho que uma pessoa que preocupa-se dessa forma, sem ser obsessivo, sem cair nas raias da obsessão ou dos transtornos obsessivos, né, porque isso é uma porta muito fácil de ser aberta para transtornos obsessivos e compulsivos, a pessoa precisa de trabalhar exatamente esse sentimento de consequente. E o que é o sentimento de consequente? É fazer um exercício sempre, constante, de todas as ações que pratica, de todas as ações que comete, né, pelo menos uma previsão, pelo menos uma maneira de entender o que pode acontecer, em que pode ser afetada as pessoas que estão em torno de mim. Essa é uma pessoa sensata, uma pessoa que fala com comedido, com um sentido comedido, fala com consciência do que está falando, e é uma pessoa boa de se conviver, uma pessoa sensata, é mais ou menos desse jeito. Para fechar, gente, tem uma pergunta. Aliás, nem uma pergunta, é uma afirmativa muito interessante que eu acho que não poderia deixar de passar. Para explicar a força do universo, Deus tem que morrer. É uma frase de Stephen Hawking. Stephen Hawking é aquele físico inglês, né, que está naquela cadeira lá, que todos nós conhecemos. Bom, eu acho que o que ele quis dizer aqui talvez foi o mesmo que Nietzsche quis dizer, né? Que esse Deus que ele está matando aqui não é o Deus antropomórfico, é o nosso Deus que a nossa cultura judaico-cristã nos apresenta e nos traz. Esse Deus pequeno, esse Deus dos exércitos, o Deus do meu povo, da minha igreja, o Deus na forma de um homem. Na visão espírita, Deus é a inteligência maior do universo. Ele transcende qualquer ideia humana do que
do que ele seja na verdade. É o Deus cósmico, o Deus universal, o Deus de amor. Então, acho que talvez seja isso que ele quis dizer.